Nós estamos no Agosto Laranja, é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. Essa é a doença autoimune que mais atinge jovens adultos no mundo inteiro, não é isso? Isabela Corrêa, ao vivo com a gente. Informações contigo, por favor. Isso mesmo, Marta. E a gente vem falando ao longo desse mês de agosto de várias campanhas voltadas à saúde, já falamos sobre algumas delas. E agora, então, é a vez de falar do Agosto Laranja, que, como você disse, é esse mês de atenção à esclerose múltipla. Mas, ao longo dos anos, essa doença foi, então, se alterando, os tratamentos também. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a doutora Laura. Doutora, um bom dia para você. E conta pra gente, primeiro, vamos falar um pouco sobre a doença. O que é realmente, então, a esclerose múltipla, que a gente veio acompanhando ao longo dos anos e se tornou um pouco mais popular, até por causa de alguns famosos que têm ela? Bom dia, então. A esclerose múltipla, ela é uma doença do sistema nervoso central, tá? Ela é uma doença autoimune, ou seja, o corpo ataca ele mesmo e vão atacando as células nervosas, né? E cada vez que ataca, vai fazendo o que a gente chama de surtos. Ele vai fazendo uma cicatriz, uma inflamação, e aí são os surtos que a gente chama. E nesses surtos que o paciente faz algum sintoma neurológico e onde ele vai buscar o atendimento. E quais são os principais sintomas para quem está nos acompanhando, de repente, para ficar atento, porque é algo que é muito importante, que a gente sempre conversa com os especialistas, é estar atento aos sintomas, porque quanto antes descobre, o tratamento se torna um pouco mais tranquilo, digamos assim. É bem importante a gente fazer o diagnóstico mais precoce possível, né? Porque, como eu falei, é uma doença que vai fazendo episódios de inflamação, né? E quanto antes a gente começa o tratamento, menos episódios de inflamação esse paciente vai ter e menos prejuízo ele vai ter na vida, né? Então, os sintomas mais comuns são sintomas neurológicos típicos, né? Então, às vezes, é um formigamento no braço, na perna, que dura mais de 24 horas, dura 2, 3 semanas e melhora sozinho, ou uma tontura inexplicável, que você não sabe dizer como que é, uma sensação de desequilíbrio, com duração de 2, 3 semanas e passa sozinho. Uma perda de força num braço, numa perna, né? Às vezes a retenção urinária, dificuldade para fazer xixi, né? Que começa de uma forma e vai evoluindo nessas 2, 3 semanas. Uma característica bem comum da esclerose, que é a perda visual também, que é o que a gente chama de neurite óptica. Ou seja, o paciente faz uma dor ocular e uma inflamação do nervo óptico. E aí ele fica com a visão meio borrada, meio turva, como se tivesse um plástico assim na frente. E aí ele tem dor quando ele mexe o olho. E isso vai piorando em 2, 3 semanas e melhora sozinho. Então, esses são os sintomas mais comuns que a gente observa, né? E é muito mais comum a gente ver esses sintomas e a doença em pacientes jovens. Diferente do que a gente pensa. Muitas vezes, um paciente com esclerose múltipla acha que é uma doença mais de pessoas de mais idade. Mas não, ela é uma doença muito mais frequente em pessoas jovens. Então, é esses sintomas que a gente tem que ficar em alerta nesse tipo de população. Doutora, e sobre a questão do tratamento, porque quando começou a se tornar um pouco mais popular a questão da esclerose múltipla, digo de conhecimento, havia uma grande preocupação com essa doença, onde a pessoa que era diagnosticada com isso parecia que já era uma sentença. Mas a gente conversava aqui antes de entrar ao vivo e a doutora me explicou que ao longo dos anos isso foi mudando, o tratamento está ainda mais evoluído e a pessoa consegue ter uma vida normal convivendo com essa doença. Exatamente. Então, a gente tinha um perfil de doença, alguns anos atrás, onde a gente ainda não tinha muitos tratamentos, né? Os tratamentos, eles tinham uma eficácia um pouco mais baixa, então eles não conseguiam segurar tão bem esses episódios de inflamação que faziam. E conforme foi passando o tempo, né, a medicina foi evoluindo, a neurologia também. Então, a gente está atualmente com medicações com alta eficácia, medicações que conseguem controlar muito bem a doença. E são medicações, às vezes, até mais fáceis de serem tomadas, né? Então, a gente tem, às vezes, endovenoso, subcutâneo, comprimidos. Então, tem várias possibilidades de acordo com o perfil do paciente, né, de tratamento. Mas a gente observa que com esses tratamentos novos que surgiram, a doença mudou. Né? A gente vê que o paciente mudou. Ele consegue levar uma vida normalmente, sem se preocupar lá na frente se ele vai se tornar cadeirante ou se ele não vai mais conseguir trabalhar. Então, atualmente, a gente tem um outro perfil de doença, né? Então, isso é muito bom, que a gente tem agora tratamentos alinhados com o que a gente tem lá fora, né? Então, isso é muito bom para os pacientes nossos.
Que bom. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista, por todas as explicações. Realmente a gente fica com o pensamento mais clareado. Até para quem está nos acompanhando e está convivendo então com essa doença, é realmente uma mensagem de esperança que realmente é possível conviver com isso e principalmente se precaver e estar atento aos sintomas. Bom, pessoal, essa então é a nossa participação, finalizando aqui de Joinville. Amanhã estamos de volta aqui no SC no Ar. Eu volto com vocês.